Bom, primeiramente queria agradecer de novo a Marina e a Juliana aí pelo convite de participar da sessão. Eu vou falar de avaliação dos vasos do pescoço por angiotomografia e angiorressonância. Tá? Eu sou radiologista, trabalho no DASA, no Instituto Nacional de Cardiologia. Bom, primeiro contextualizando a importância do exame, né? Um exame super frequente na nossa rotina radiológica, né? Porque todo paciente que tem um quadro neurológico, né, faz um AVC ou um ataque isquêmico transitório, ele acaba precisando ser avaliado em relação às carótidas, né? O AVC é uma importante causa de mortalidade, uma importante causa de incapacidade funcional, né? Então, todos os pacientes que têm um quadro neurológico precisam fazer a avaliação das carótidas. Às vezes eles fazem inicialmente por Doppler, às vezes vem direto para a tomografia de ressonância, mas isso é uma patologia muito frequente e esses pacientes todos vêm ser avaliados. Além disso, é comum também a gente avaliar carótidas, né, fazendo rastreamento mesmo de pacientes assintomáticos, geralmente de alto risco para doença aterosclerótica, né, pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes que tenham já diagnósticos de doença aterosclerótica em outros territórios vasculares, eles precisam ser rastreados para a doença carotídea, ainda que não apresentem sintomas neurológicos, né? Então, realmente, é um exame muito frequente que a gente precisa ter um conhecimento sobre ele, né? Bom, começando a falar de Doppler, né? Doppler não é o foco da aula, eu não faço metro, mas eu acho importante a gente falar um pouco para contextualizar, né? Ele é muito utilizado no rastreamento, né? Afinal de contas, um paciente assintomático, sem nada, às vezes ele fica mais confortável de fazer um exame que não tem radiação, que não tem contraste venoso, que não precisa de punção, né? Como vantagens, ele é um exame barato, né? Pode ser realizado à beira do leito, e isso pode ser muito importante para os pacientes com AVC e AVE que precisam da avaliação de carótida, né? Às vezes o paciente está instável, está no CTI, está comatoso, e o Doppler é um exame de muito fácil realização que pode ser feito na beira do leito, né? Não precisa transportar o paciente para outro setor necessariamente. E como desvantagens, né, do Doppler, a gente pode citar, né, que é um exame examinador dependente, né, aquela coisa que a gente sempre fala do ultrassom, né, difícil depois da imagem formada, do exame terminado, né, outro médico opinar, outro médico olhar o exame novamente, né. E uma outra desvantagem é que ele avalia melhor as porções cervicais dos vasos, né. A gente está falando de avaliação de vasos do pescoço, né, mas é importante a gente lembrar que a carótida começa no arco aórtico e termina, né, dentro do crânio, né, quando se bifurca nas artérias cerebrais média e anterior. E o Doppler ele avalia apenas a porção cervical. Ele ainda assim é um excelente método, porque na maioria das vezes a doença aterosclerótica carotídea está no bulbo, né, é o nosso foco principal de avaliação, mas é muito importante avaliar os outros segmentos do vaso também, que não são cobertos pelo Doppler, né. Bom, começando a falar de anti-TC, né, um dos principais vantagens do anti-TC realmente é a resolução espacial. A angitomografia é o método que é preferido pela maioria dos cirurgiões vasculares em relação às ressonâncias, né, a maioria prefere a angitomografia. Ele tem uma resolução espacial muito boa, tá? Para avaliar exatamente o percentual de estenose do bulbo, tá? A ressonância também é muito boa, não faz grandes diferenças não. Mas a resolução espacial da TC pode ser importante, por exemplo, a artéria vertebral. A artéria vertebral também é bem avaliada pela ressonância, mas às vezes ela é muito fina, né? Então a gente pode ficar na dúvida e a angio-TC pode ser melhor, porque ela tem essa resolução espacial superior, né? Outra coisa, a porção intracraniana da carótida, ainda que você não esteja fazendo exame do crânio, né? A gente sempre tem que cortar até pelo menos ali o sifão carotídeo. E às vezes você surpreende um aneurisma, um pequeno aneurisma intracraniano no exame de pescoço, né? E nisso a TC também tem uma vantagem em relação à ressonância por causa da maior resolução espacial. É um exame extremamente rápido, né? Pode ser feito em alguns segundos, principalmente nos aparelhos mais novos, né? É bastante disponível e é super bem tolerado pelos pacientes porque é muito rápido, né? É rápido, o aparelho é aberto, os pacientes fazem sem grandes problemas. Como desvantagens, né? São as desvantagens clássicas da tomografia mesmo, né? Um exame que tem radiação ionizante, que precisa de injeção de contraste iodado, então em pacientes alérgicos, né? A gente tem que pensar se não é melhor fazer um outro exame, tá? E aí eu coloquei, por último, calcificações existentes, né? Para citar umas particularidades, né? A angiotomografia é o melhor método para bem melhor do que a ressonância para avaliar pacientes que já foram submetidos a implante de stent,
tá? A ressonância, a gente vai mostrar caso aqui, pode dar muito artefato, dependendo do material do stent, a gente não consegue fazer uma avaliação intraluminal, e a tomografia é muito boa para avaliar a patência do stent, para mostrar a hiperplasia intimal, tá? Em relação a calcificações, né, a tomografia mostra as calcificações, o componente calcificado da placa, enquanto a ressonância não mostra as calcificações, mas cabe ressaltar que as calcificações podem ser um problema. Se as calcificações forem muito extensas, elas podem gerar artefatos e dificultar a quantificação da estenose, tá? Isso não é muito frequente, não, porque tem várias coisas que a gente pode fazer para contornar isso, pode mudar o filtro, os aparelhos mais novos têm softwares que diminuem os artefatos das calcificações, então, raramente, a calcificação vai ser um problema. Mas pode acontecer. Uma placa muito, muito calcificada, você pode ter dificuldade de medir o percentual de estenose, e isso não é um problema na ressonância, tá? Bom, falando um pouco da técnica, né? A técnica varia muito de acordo com o aparelho que você está utilizando, mas a gente consegue fazer uma espessura, né, sempre submilimétrica, né, meio, 0,625, dependendo do aparelho, né? A gente consegue também usar doses muito baixas de contraste, tá? Fazendo a dupla injeção com soro fisiológico, que já foi super comentado aí nas sessões anteriores, né? E o ponto que eu queria frisar da técnica, né, é que realmente a gente precisa fazer a aquisição do arco aórtico até os sifões carotídeos, né? Mesmo o exame sendo de pescoço é muito importante, né? A gente precisa olhar o arco aórtico, às vezes é um arco muito ateromatoso, com placa ulcerada, isso tem que ser descrito, né? Essas placas ulceradas podem embolizar, podem ter repercussão neurológica, né? E cortar até o sifão carotídeo, porque a carótida termina na porção intracraniana, né? Não precisa pegar lá em cima as artérias cerebrais, usando porção de pescoço, mas é muito importante que ele não pare o exame ali na transição crânio-cervical, né? E não pegue a porção final da carótida. É muito importante a gente cortar a carótida inteira, tá? Bom, aqui são os exemplos de angiotomografia, tá? Uma reconstrução pela técnica de cinematic rendering que a gente tem feito, que dá esse aspecto bem real, né? Parece uma peça de impressão tridimensional, né? Mostrando que a gente realmente está cortando do arco até a porção intracraniana. Esse aqui pegou até um pouco mais alto, né? Devia ter exame de crânio também, mas tem que pegar a extensão toda do vaso, né? No caso aqui desse arco, tem uma carótida comum esquerda se originando do tronco, né? Que é uma variação anatômica. A gente precisa descrever também, tá? E aqui a gente fala também de outra coisa da tomografia, né? A gente sempre faz algumas reconstruções assim em perfil, né? Mostrando a mandíbula, que também é um dado importante para o cirurgião em caso de cirurgia aberta, né? Essa distância da bifurcação para a mandíbula. Aqui outros exemplos de angiotomografia, aqui reconstruídos pela técnica VRT, né? Que é a técnica mais clássica de reconstrução colorida, que a gente já faz há bastante tempo, né? Aqui com spot para o bulbo. Aqui a panorâmica mostrando de novo do arco até lá em cima o sifão, tá? Bom, um pouco agora de angiorressonância, né? A angiorressonância é um exame que, com principais vantagens, né? Ela não tem radiação ionizante, não tem contraste iodado, né? Então, em pacientes alérgicos ao contraste iodado, o gadoline pode ser uma opção bem interessante. Uma das vantagens que eu acho muito importante da ressonância, né, é o parênquima cerebral. Tudo bem, em angiorressonância de pescoço, a gente não faz imagem do parênquima cerebral de rotina, né? Mas você poder estudar as duas coisas na mesma oportunidade, eu acho que é uma vantagem muito importante, né? Os pacientes que têm AVC vão precisar fazer ressonância em algum momento, e aí no mesmo exame, com a mesma punção, com o mesmo contraste, né? Eles podem fazer a ressonância do crânio e a angiorressonância, né? A ressonância é muito superior à tomografia para avaliação do parênquima cerebral, né? Então, eu acho que isso realmente é uma vantagem importante do método em relação à tomografia, né? Você poder estudar o parênquima cerebral na mesma oportunidade. A ressonância também, tá? Tem uma sequência nova que a gente consegue fazer um estudo da parede do vaso, tá? É importante a gente ressaltar que a ressonância clássica é um método luminográfico, que a gente não avalia a parede, e a gente não avalia a parede, só que existem sequências adicionais em que a gente pode fazer o estudo da parede. Ela não está amplamente disponível ainda, não tem todos os aparelhos. Por exemplo, na Barra a gente tem 10 aparelhos de ressonância, a gente só faz estudo de parede de vaso em um, né? Então, não é para ficar achando que pediu angiorressonância vai ter avaliação de parede do vaso. Não é isso. O método clássico é o método luminográfico, que não avalia bem a parede.
mas é uma possibilidade, né? A gente pode estudar a placa, pode investigar a hemorragia intraplaca, né? E isso pode ser uma vantagem interessante também. Como desvantagens, né? É um método menos disponível que a tomografia, o tempo de exame é maior, eu vou falar um pouco da técnica da ressonância, vocês vão ver, né? A sequência da anjo em si leva entre 10 e 20 segundos, dependendo do aparelho. Só que o exame todo leva bem mais tempo que isso. Tem que entrar, tem que posicionar, colocar a bobina, tem que fazer uma fase pré-contraste, porque depois a gente vai ter que fazer a contrastada e subtrair, né? Tem a calibração do aparelho, então é um exame mais longo, que dificilmente leva menos de 15 minutos, 10, 15 minutos, tá? Dificuldade em claustrofóbicos, né? Geralmente a gente faz esses exames em aparelhos de campo fechados, claustrofóbicos podem não conseguir fazer, e a menor resolução espacial em relação à tomografia, né? Foi o que eu falei, para avaliar a estenose de bulbo não faz tanta diferença, mas para avaliar vasos menores pode dificultar sim, né? Em relação às calcificações existentes, foi o que a gente já falou lá na tomografia também, né? A ressonância não é um método bom para avaliar paciente que já foi submetido ao stent, tá? É até um método seguro, isso é uma dúvida às vezes, né? Se pode fazer o exame, pode, né? Stent de carótides é super seguro entrar na parede de ressonância, não tem problema, não precisa esperar 3 meses, não pode fazer imediatamente depois da colocação, mas o método não é bom para avaliar a luz dentro do stent. Em relação às calcificações, a gente não vê as calcificações, e isso pode ajudar numa placa que seja calcificada demais e que tenha artefato na tomografia prejudicando a avaliação da estenose, tá? Aqui falando da técnica da ressonância, né, é um exame mais longo, como eu falei. Primeiro a gente faz uma fase pré-contraste, que a gente chama de máscara, é uma sequência gradiente eco, tá, com ponderação em T1 tridimensional, né. A gente atualmente está conseguindo fazer ela com 1 milímetro de espessura na ressonância, com uma resolução espacial boa, né. Depois a gente faz a fase do Kerr-Bolus, que é para a gente ver o momento da injeção do contraste, a gente dispara o contraste na bomba infusora, e fica observando a chegada do contraste, né? Quando o contraste entra na porção cervical das carótidas, a gente dispara anjo, né? E aí vem a sequência geográfica, que é a mesma sequência da máscara, mas agora contrastada, tá? Posteriormente, a gente faz uma subtração, a gente subtrai essa fase contrastada dessa fase não contrastada, tá? Gerando esse aspecto aqui, suprime todo o resto, fica só o vaso aparecendo. E aí a gente faz as reconstruções tridimensionais, né? Pelas técnicas MIP, de projeção de intensidade máxima, e pela técnica VRT, fazendo essas imagens daqui, tá? Aqui, de novo, uma carótida comum se originando do tronco braquicefálico, né? Uma variação anatômica bem frequente, tá? Aqui, falando ainda da técnica de ressonância, foi a sequência de parede de vaso que eu falei. A gente não faz de rotina em todo mundo, né? Mas é uma possibilidade que a gente, né, que já está disponível hoje. Aqui a gente está vendo uma placa sem sinal de hemorragia no bulbo, né? A gente consegue, com a sequência, cortar a carótida toda, né? E a gente pode investigar instabilidade de placa, dissecção, enfim, é um método interessante. Bom, agora eu vou falar da análise dos exames, tá? E aí junto, angiotomografia, ressonância, né? Quais são as fases de análise, o que a gente tem que estudar, o que a gente tem que falar no laudo, né? A primeira coisa que a gente tem que avaliar é o arco, né? O arco aórtico, falar se está de calibre normal, se tem doença aterosclerótica, né? Se tem úlcera. Em pacientes, né, que tenham placas de bulbo, que possam ser cirúrgicas, né, é importante a gente falar do tipo de arco, porque isso prediz uma maior ou menor dificuldade na hora de cateterização para a colocação do stent, né. Então, esses tipos de arco aí, tipo 1, 2 e 3, né, são baseados na distância da origem do tronco braquicefálico a essa linha no topo do arco aórtico, né, o tipo 1 quando está na mesma linha, e o tipo 2 e o tipo 3 com distâncias maiores progressivas dessa linha daqui do topo do arco aórtico, tá? Depois, a gente tem que falar dos troncos supraórticos, né? Tronco braquicefálico, né? A origem padrão, essa daqui, tronco braquicefálico, que origina a subclave a carótida, seguida da carótida comum esquerda e da subclave esquerda. Se tiver alguma variação anatômica é importante relatar, a carótida se originando do tronco, subclave direita aberrante, artéria vertebral esquerda se originando do arco. São variações que a gente vê bastante e que são importantes de serem relatadas também, tá? E se tem doença nesses vasos, né? Doença aterosclerótica. E aí depois de falar do arco dos troncos, né? A gente parte, né? Os troncos supraórticos que incluem as carótidas comuns, a gente parte para os bulbos, carótidas externas e restantes das carótidas internas, né? E as artérias vertebrais. Agora vamos me deter um pouco mais na região do bulbo, né?
que é a região mais frequente de acometimento de doença aterosclerótica, onde a gente mais frequentemente vê placa e precisa quantificar a placa, né? Então, o bulbo, tá, é uma região da carótida que tem um calibre maior do que o resto do vaso, né? Ela pode começar aqui já na porção pré-bifurcação, né? Envolve a região da bifurcação e se estende até a porção proximal do ramo interno. Tá? O bulbo não é sinônimo de bifurcação, né? Ele é uma região que tem essa extensão aqui. Tá? Aqui a gente vê um bulbo, né? O mesmo paciente numa tomografia e numa ressonância. Aqui a gente vê o bulbo, né? Mostrando uma placa que tem um componente calcificado, tem um componente não calcificado, reduzindo aqui o calibre, né? Na tomografia. E aqui uma ressonância, como eu falei, uma técnica luminográfica, uma reconstrução em MIP, né? A gente não está vendo a calcificação, não está vendo os componentes da placa, mas consegue quantificar a estenose também de maneira muito boa. Tá? Eu vou falar um pouquinho dos critérios de medida da estenose do bulbo, porque isso é motivo de grande confusão. Os critérios são diferentes, né? Tem vários critérios. Eles dão medidas muito diferentes e isso causa uma grande confusão entre radiologistas, entre os cirurgiões vasculares, para o paciente que não entende como é que o método deu 50%, o outro deu que não era obstrutivo, né? Então, de novo, não vou me deter muito no Doppler, mas eu acho importante falar do critério Doppler fluxométrico, porque os pacientes chegam para a gente para fazer tomografia e ressonância e muito frequentemente eles já chegam com o Doppler que já tem uma estimativa da estenose, né? Então, o critério geralmente usado no Doppler, claro que no Doppler eles também podem medir diâmetro, podem fazer um cálculo por diâmetro, mas o critério geralmente usado no Doppler é um critério de velocidade, tá? Velocidade de pico, que segue mais ou menos isso aqui, eles geralmente dão as estenoses em faixas, né? Velocidade menor que 125 ou é normal, né? Ou é uma placa que está realizando em menos de 50%, 125 a 230, né? Entre 50% e 69% de estenose, né? Maior que 230, maior que 70% de estenose, né? Então, é muito comum eles virem com esse dado já, estenose menor de 50% pelo Doppler, estenose entre 50% e 69% pelo Doppler. E aí a gente vai fazer a tomografia ou a ressonância para reavaliar o paciente, para avaliar mais uma vez. E aqui, né, são os principais métodos de medida, tá? Vou tentar explicar com calma aqui, porque isso muitas vezes gera confusão. Primeiro, por que existe mais de um método de medida, né? Seria muito mais simples, né, se só existisse uma forma de medir, né? Mas não, os dois principais estudos multicêntricos de conduta em doença carotídea, né, de intervenção em doença carotídea, foi o estudo norte-americano e o estudo europeu, que foram realizados na década de 90. Esses dois estudos foram feitos simultaneamente, né, em 91, o europeu publicou os resultados finais em 98, mas eles já tinham publicação de resultado parcial em 91. Eles foram feitos na mesma época e eles mediram a estenose de formas diferentes. Então, isso, né, um mediu de um jeito, outro mediu de outro, e isso gerou dois métodos de medida e os dois podem ser utilizados até hoje, né? Então, vou falar primeiro desses dois antes de falar do índice de estenose, né? No estudo norte-americano, eles mediram a estenose da seguinte forma, né? Aqui está a região do bulbo, né, que eu falei, que é uma região mais alargada, né, e é a região mais comum de ter doença aterosclerótica. Aqui a gente tem a placa, né, reduzindo o calibre ali, né? Como é que o estudo norte-americano fez? Ele pegou essa luz residual aqui, o diâmetro dessa luz residual, né, da luz patente, né? Ele calculou o índice e calculou a estenose comparando com a carótida interna normal, distal ao bulbo, tá? Depois que o calibre da carótida interna já fica constante, tá? Então, ele fez uma razão desse diâmetro da estenosada para a carótida interna, tá? E é isso que é o NASCET, né? Que a gente define como NASCET, que é um método super usado, a gente sempre tem que colocar no laudo, os cirurgiões vasculares pedem para a gente colocar, né? Que é exatamente isso aqui, sobre isso aqui, né? Mas como é que os europeus mediram, né? No estudo europeu, eles não compararam a luz estenosada com a carótida interna normal. Eles compararam a luz estenosada com o bulbo da pessoa, né? Agora, o que acontece, né? Como a gente falou, o bulbo ele é uma área de maior diâmetro do que a carótida interna, né? Então, o que acontece? Quando você medir essa estenose daqui, né, pelo método europeu, né, o SCST, essa medida vai dar sempre uma estenose mais severa do que a estenose medida pelo NASCET, né? Porque se o denominador, né, é menor no NASCET, maior no critério europeu, a estenose pelo critério europeu vai ser sempre maior. E isso gera muita confusão. Porque como o bulbo é uma região mais alargada, você pode ter uma placa que já comete quase metade da luz, que vai dar 40%, 50% pelo critério europeu, e ela pode dar nenhuma estenose significativa ainda pelo NASCET. Então, você pode dar facilmente um 40% de estenose pelo critério europeu e pelo NASCET a estenose ainda se de zero.
né? Isso não é infrequente, né? E quando você começa a passar de 40%, 50% pelo critério europeu, você começa a ter uns 20% pelo NACET, né? Isso gera bastante confusão se a pessoa não entende o que está sendo medido ali, né? Quando o paciente chega com o Doppler, né, é importante falar que o Doppler, geralmente, aquele critério das faixas do Doppler, é mais comum o Doppler bater a faixa do Doppler com o critério europeu, né? Então, quando vem 50% a 70% pelo Doppler, né, a gente faz, pelo europeu a gente acha 60%, por exemplo, né? E pelo NACET dá bem menos, vai dar 30%, né? Antigamente, a gente sempre colocava 2 metros no laudo, tá? Sempre colocava pelo europeu e pelo NACET. Recentemente, os cirurgiões vasculares pediram para colocar 1 metro só, isso gerava confusão para o paciente, né? Dificuldade de entender, eu tenho 50% ou eu tenho 0, né? O que acontece ali? Então, a gente está colocando só o NACET agora, né? Mas tem também uma limitação de você colocar só o NACET, né? Que o NACET, ele demora para começar. Você já pode ter uma placa grande ali e ele ainda não ser significativo, né? Então, isso é importante a gente relatar, a gente saber que quando no laudo só tem o NACET, né, já pode ter uma placa ali, já pode ter uma placa chegando em quase 50% da luz ali e você ainda está vendo uma estenose não significativa pelo NACET, tá? E se já não fosse complicado, terem 2 metros, né, ainda foi criado um terceiro método de medida, esse aqui em 95, foi publicado na Stroke, que a gente usa mais na angiorressonância, né, que é o índice de estenose da carótida, né? Por que a gente acabou adotando ele na angiorressonância durante muito tempo, né? Porque a angiorressonância, como eu falei, é um método luminográfico. Então, a gente consegue ver muito bem esse D3 aqui, né? Essa luz estenosada aqui, e consegue ver o D4 também, né? A carótida interna normal. Então, na ressonância, a gente dá o NACET sem nenhuma dificuldade. Mas o europeu, ele, né, o ideal seria a gente fazer a medida do bulbo normal da pessoa. E como é uma luminografia, a gente às vezes não tem resolução, né, para ver a parede, né, até onde vai o bulbo dessa pessoa. Então, na tentativa de dar uma estenose, um percentual de estenose pela ressonância, né, que ficasse mais próxima do Doppler, né, do achado do Doppler, e que fosse um critério local ali, como se fosse um critério local, né, eles fizeram esse estudo para estimar a medida do Doppler da pessoa, né? Então, eles mediram o Doppler, né, de vários pacientes e chegaram a um valor, né, a uma conclusão de que o bulbo da pessoa, né, mede, na verdade, a carótida comum da pessoa vezes 1,2. Tá? Então, quando a gente vai fazer o índice de estenose, a gente estima a medida do bulbo, a gente não mede o bulbo normal, né, daquela pessoa. A gente estima o bulbo, pega a carótida comum, né, D1, multiplica por 1,2, isso é uma estimativa de valor do bulbo, né, e aí você faz o D3 sobre essa estimativa, né, e você calcula como se fosse um critério local da ressonância, mas estimando o valor do bulbo, né. O que a gente pode tirar disso tudo aqui, né? Em primeiro lugar, não faz muito sentido, por exemplo, a gente usar índice de estenose da carótida na TC, não tem por que a gente estimar o bulbo se a gente está vendo a parede do bulbo ali, né? Do mesmo jeito, né, não é legal a gente falar de critério europeu na ressonância, porque o ideal é a gente estimar o bulbo em vez de tentar medir o bulbo, já que é um método luminográfico, né? E por último, nesse slide que eu ia falar também, né, por exemplo, uma placa que esteja aqui, né, uma placa mais distal ao bulbo, já no segmento em que a carótida interna tem um diâmetro constante, né, que geralmente é em torno de 5 e poucos milímetros, né? Aqui, você pode dar 1 metro só, né? O NACET, se você for medir um NACET ou se você for medir a estenose local ali, vai dar a mesma coisa porque o vaso já está com diâmetro constante, né? Não faz sentido também calcular índice de estenose da carótida para uma placa que já esteja a 20 milímetros do bulbo, né? Que já passou, que já está aqui no ramo interno. Não faz nenhum sentido porque aqui a medida não vai ser mais a medida do bulbo, você vai estar, né, estimando errado. Aqui a carótida interna já tem a medida normal dela dali para cima, tá? Bom, aqui para mostrar, né, gente, que a gente tem sempre que tentar medir a estenose mais severa, né, mudando a angulação, dependendo de como a gente faça a pé e curva, a gente pode ter mudanças importantes na medida, né, se a gente está na ressonância, gira o MIP em todas as direções, tenta achar o ponto de maior estenose para poder medir a estenose ali, né, que a gente pode ter uma variação muito grande se a gente medir num lugar que não seja o lugar de maior estenose, sempre tentar medir no lugar de estenose mais crítica. Aqui, para exemplificar também os métodos de medida, né, aqui a gente tem numa tomografia, né,
uma placa, né, que já está cometendo uns 40% da luz, né, a luz está vindo aqui, né, a luz não, a parede está vindo aqui, então a placa já comete 40% da luz, e quando a gente pega o mesmo paciente e faz o MPR-curvo do vaso, a gente vê que essa placa que já está cometendo quase metade da luz, né, ela ainda está deixando um diâmetro semelhante ao do ramo interno, ou seja, vai ser zero pelo NAST, tá? Aqui, mesma coisa numa ressonância, numa reconstrução, também para ver que se a gente for medir o índice de estenose da carótida aqui, né, pega essa carótida comum aqui, ela já é maior do que essa estenose aqui do bulbo. Você multiplica por 1,2, né? Certamente vai dar uma estenose significativa aqui de uns 40, 45% também. E quando você vê o NAST, não vai dar nada ou vai dar muito pouquinho, né? Menos de 20%, porque ainda está com o diâmetro parecido com a carótida interna, tá? Outro fator que eu acho importante a gente citar, né, quando a gente está medindo a estenose, é que pode acontecer quando a gente tem uma estenose muito severa, né, e aqui a gente tem uma estenose bem severa, né, no bulbo e porção proximal do ramo interno, o calibre do restante todo da carótida interna fica reduzido em relação à contralateral. Isso é bem frequente, na ressonância a gente pega muito isso, tá? Você vê aqui, né, que a carótida interna esquerda, ela tem um calibre e um sinal de fluxo discretamente reduzidos em relação à direita, né? Então, se você vai tentar medir, fazer um NAST aqui, você pode acabar subestimando a estenose. Por quê? Porque essa carótida interna ela não está de calibre normal, ela está com calibre reduzido, né? Então, você está diminuindo o denominador, você está subestimando a estenose. Então, nesses casos, quando a gente tem uma estenose muito importante e que a carótida interna toda fica de calibre menor do que a outra, né, a gente frequentemente usa como denominador o diâmetro da carótida contralateral, tá? Usualmente, as carótidas internas dos pacientes são simétricas, né, diferentes das artérias vertebrais, que são muito frequentemente assimétricas, é muito comum uma ser maior do que a outra, as internas não, tá? As carótidas internas, elas geralmente têm a mesma medida de um lado ou de outro do paciente, então a gente usa esse mecanismo quando a gente tem uma placa, a gente fica com medo de que subestime a estenose, porque a carótida interna inteira está de calibre reduzido, tá? Para outras informações que a gente precisa dar, né, indicadores de instabilidade de placa, né, a placa ulcerada, né, a úlcera que aparece como uma imagem de adição luminal, uma imagem de adição vascular ali, né, ela pode mudar a conduta, né, o médico pode resolver, o médico cirurgião pode resolver intervir porque a placa tem uma ulceração, é muito importante a gente relatar, né. E aqui um exemplo da nossa sequência de avaliação de parede do vaso, né, que a gente tem aqui uma placa que está espontaneamente hiperintensa em T1, né, sugerindo um componente hemorrágico intraplaca, uma hemorragia intraplaca, né. Essa sequência, tá, ela tem o sangue preto, né, tem pulso de inversão para reduzir o sinal de sangue, e a gente consegue avaliar bem se a gente tem um componente de hemorragia intraplaca, tá. Bom, outro fator importante quando a gente está avaliando, que eu já citei lá quando eu falei das vantagens e desvantagens dos métodos, né, é a questão dos stents, né. A gente comparar aqui, olha na ressonância, né, como a gente perde sinal ali na região do stent, né. Tem stents novos que dão menos artefatos, né, os stents de nitinol dão menos artefato, mas ressonância não é método para avaliar dentro do stent, a luz no interior do stent. Enquanto a tomografia é um método muito bem para isso, muito bom para isso, a gente vê que o vaso está bem opacificado, aqui a gente vê uma hiperplasia na lentimal discreta, né, a gente consegue descrever isso, consegue avaliar, então sempre preferir tomografia, né, em pacientes para avaliar a luz no stent, tá? Bom, esses eu acho que, né, passei pelos pontos principais quando a gente está avaliando doença aterosclerótica do bulbo, né, a questão dos fatores de instabilidade de placa, a questão da estenose. Agora a gente vai falar um pouco de algumas doenças não ateroscleróticas, eu vou começar pela displasia fibromuscular, tá? A displasia fibromuscular é uma doença vascular idiopática, tá, segmentar, não inflamatória, não aterosclerótica, que acomete artérias de médio calibre, tá? E tem uma predileção grande pelas carótidas e pelas artérias renais, né? Por isso a importância de falar de displasia na aula de pescoço, né? Ela pode acometer qualquer território vascular, mas os vasos mais acometidos são as carótidas e as artérias renais. E ela pode provocar graves acidentes vasculares encefálicos, isquêmicos ou hemorrágicos, né? Quando a gente está falando de pescoço e falando de artéria renal e hipertensão renovascular, né? É bem mais frequente em mulheres do que em homens, né? A idade média do diagnóstico é em torno de 50 anos, 52 anos nos Estados Unidos. Então, são mulheres, geralmente na faixa entre 50 e 60 anos, né, que a gente faz o diagnóstico. E aí, né, é uma doença que é muito importante a gente saber reconhecer, né? Quando a gente faz um exame de carótida, né?
Por quê? Porque a gente precisa também, nesses pacientes, avaliar a artéria renal, né? Os pacientes podem ter hipertensão renovascular. Displasia muscular pode gerar aneurisma, pode ser associada a aneurisma intracraniano, então a gente tem que fazer um estudo do crânio também para pesquisar aneurisma, pode evoluir com dissecção, né? Então é um diagnóstico muito importante a gente fazer que a gente não pode perder, né? Nesses casos aqui mais clássicos, tá? Esse é um caso clássico, é o aspecto clássico da displasia, que a gente chama de string of beads ou de colar de pontas, né? Esse contorno lobulado. Esse caso aqui não deixa muita dúvida, dificilmente a gente vai perder, né? A gente olha, bate o olho, é uma displasia, pode dar o diagnóstico sem medo, não tem muita dúvida, né? O que acontece? A gente tem outros casos que não são tão clássicos assim, a gente precisa estar atento porque é um diagnóstico muito importante. Então, a primeira coisa que é importante a gente relatar é a topografia de acometimento da displasia. Tá? A displasia acomete, geralmente, terço médio e distal do segmento cervical do ramo interno, que é uma área de acometimento diferente da área de acometimento da doença aterosclerótica, que geralmente pega o bulbo. Tá? Aqui, nessa região, dificilmente a gente tem placa. Tá? É muito pouco eventual, muito eventual, desculpa, a gente ter placa nessa região aqui. Então, quando a gente vê uma alteração aqui, uma irregularidade parietal, tem que acender uma luz vermelha, a gente tem que pensar que isso pode ser uma displasia, tá? E às vezes não é um aspecto clássico, né? Às vezes é só uma área de estenose segmentar, por exemplo. Às vezes são só umas irregularidades parietais discretas, não chega a lobular o contorno assim, né? Mas se são nessa região, essa região não é região de acometimento de doença aterosclerótica, então tem que chamar atenção, a gente tem que pensar, tá? Por isso achei interessante mostrar uns casos bem menos típicos, né? Para a gente ficar atento. Nesse caso aqui de TC, por exemplo, olha aqui, tem um estreitamento aqui, tá? Não está típico como estava aquele outro, com aquelas lobulações, mas tem um estreitamento. Isso não deve ser uma placa, né? Olha só o bulbo do paciente, como é um bulbo normal, né? O bulbo da paciente não tem muita doença aterosclerótica. Aqui não é topografia de acometimento de doença aterosclerótica, tá? Então, o que a gente pode sugerir nesses casos, se a gente não está tão certo, né? Levanta a bola, fala que tem um estreitamento ali. E uma coisa que o paciente pode fazer, por exemplo, é um estudo das artérias renais, né? Se ele achar alteração típica na artéria renal, né, é mais fácil de fechar o diagnóstico. Nessa ressonância aqui, por exemplo, né, a gente está vendo, a gente tem uma área de ectasia aqui, né, que se a gente não tiver atento, a gente pode perder, né, mas é uma ectasia segmentar, tá? Você vê que o diâmetro aqui está completamente diferente do diâmetro aqui, né? Aqui a gente tem outras ectasia segmentar discreta, e aqui no terço médio do segmento cervical tem umas irregularidades parietais. Então, às vezes, o aspecto não é o mais típico, mas alteração de terço médio e distal de segmento cervical, a gente tem sempre que, pelo menos, considerar a displasia e pode sugerir exame de artéria renal, né? Aquela paciente, isso aqui é na mesma paciente daquela tomografia, né? Fez posteriormente uma anjo de tomografia de artéria renal e aqui mostrou o padrão já mais típico de displasia. Tá? Vamos falar um pouco de dissecção agora, né, que é um diagnóstico também super importante. Tem sempre que pensar em dissecção em pacientes jovens com AVE, né, uma causa importante de AVE em paciente jovem. Né, as dissecções podem ser traumáticas ou espontâneas. Né. Tem os estudos até que sugerem, né, que todo politrauma grave, né, seja avaliado em pescoço, sejam avaliadas as de pescoço em algum momento, porque não é uma prevalência tão baixa, chega a 5, 10% em alguns estudos de politraumatizados. E as dissecções espontâneas, elas têm alguns fatores predisponentes, tá? Como, por exemplo, displasia fibromuscular, que a gente acabou de falar, né? A displasia pode predispor à dissecção, doenças do tecido conjuntivo, hipertensão arterial, né? Alguns pacientes têm predisposição genética, né? Aqui mostrando o caso de AVC no paciente que tinha 35 anos, um AVC extenso, esse paciente já tinha diagnóstico prévio de dissecção, já era um paciente com sequela de dissecção, e aqui mostrando alguns casos de dissecção, né? Primeiro na ressonância. Importante também falar da topografia mais frequente da dissecção, tá? Que é ali na transição crânio-cervical. Tá? A transição crânio-cervical é a topografia mais frequente de dissecção de carótida. Né? Então, aqui a gente vê um padrão clássico de dissecção, aqui também na reconstrução em MIP, né? Diagnóstico que a gente tem que estar sempre atento. Aqui foi um caso super interessante, que é a sequência que a gente mostrou de análise de parede de vaso, uma sequência muito importante da gente fazer se a gente tiver disponível e se for um AVE no paciente jovem, se a suspeita clínica for de dissecção. Né? Olha aqui o hematoma parietal, né, da dissecção, como é que ele fica bem visto, né?
sequência sem contraste mesmo, esse paciente tinha uma dissecção muito extensa, uma dissecção bilateral, tá? E a gente conseguiu fazer o diagnóstico. E uma sugestão que fica aqui também, né, quando essa sequência não está disponível e a gente precisa pesquisar dissecção e está na ressonância, outra coisa que você pode fazer é fazer uma sequência então, com expressão de gordura mesmo, tá? E aí, para você conseguir fazer mais fina, né, para aumentar um pouquinho a sensibilidade, a gente já sabe que a dissecção geralmente é na transição crânio-cervical, você não precisa cortar a carótide inteira, como a gente consegue cortar na sequência de placa, né? Você pode fazer ali do terço médio distal, do segmento cervical do ramo interno, até o sifão carotídeo, né? Você faz um Dixon, faz uma sequência que tem uma expressão de gordura, tenta fazer bem fininho, volumétrico, você pode surpreender um conteúdo hemático ali na parede também, tá? Aqui os exemplos de tomografia, né, mostrando aqui de novo mesmo a topografia, né, a topografia mais usual. E aqui já um paciente com sequela, que já estava com a carótide interna inteira, com uma sequela de dissecção, né, o ramo interno todo de calibre bastante reduzido, aqui com um trombo parcial associado, tá? Bom, vasculite, tá, gente? Eu vou falar bem rapidamente. Principalmente arterite de Takayasu. A gente fala, Takayasu acomete muito a aorta, muito a artéria renal, né? E no contexto de pescoço é muito importante a gente falar por causa das subclávias, né? Muito frequentemente a arterite de Takayasu acomete artérias subclávias, né? Uma vasculite granulomatosa de grandes vasos, mais frequente em mulheres jovens, pode cursar com estenoses, oclusões, dilatações, tá? E aqui eu vou mostrar um caso de ressonância, né? Takayasu faz muito tomografia, mas é muito frequente também ressonância, porque são geralmente mulheres jovens que precisam fazer exames seriados, né? Elas fazem exame anualmente, dependendo da gravidade, fazem até mais frequentemente. Então, muito comumente, elas fazem tomografia no primeiro exame, depois a gente acompanha com angiorressonâncias seriadas, né? Nesse exemplo aqui, a gente tem uma oclusão da subclávia direita, né? Uma reabilitação aqui da artéria axilar a partir de colaterais provenientes do pescoço, uma paciente que já tinha diagnóstico, já acompanhava de arterite de Takayasu. Tá? Vamos agora de tumor glômico, né? Tumor glômico é um tumor raro de corpo carotídeo, tá? É um diagnóstico difícil mesmo, difícil pela raridade, né? A gente não vê sempre. Mas é uma lesão muito típica, tá? Porque a localização é sempre na bifurcação carotídea, sempre ali na bifurcação. Tem um intenso realce pelo contraste na fase arterial, ele é nutrido preferencialmente por ramos da carótide externa, né? Então, na própria sequência geográfica mesmo, né? Ele já fica bastante realçado pelo contraste, né? A gente vê aqui um exemplo numa angiorressonância, aqui na seta, né? Um glômus bem na topografia da bifurcação, com realce muito intenso já na fase arterial. E aqui um exemplo de tomografia computadorizada, um glômus bem volumoso, né, que tem até umas áreas que não realçam tanto aqui. Isso aqui é um sinal importante que a gente geralmente vê, um alargamento da bifurcação, né, porque no tumor de bifurcação, às vezes alarga a bifurcação carotídea. O aspecto é muito típico, né, não é uma doença que você vê sempre, mas quando você entra em contato, você sabe que né, o aspecto é bem típico mesmo. E por último, né, falando da genesia de carótida, né, achei legal mostrar esse caso aqui. Ele é bem frequente também, tá? A genesia de carótida não é comum, né, mas a tomografia tem um papel muito importante, porque ela mostra a ausência do canal carotídeo, né? E isso é o que fecha o diagnóstico, né? Então a gente vê aqui a carótide interna direita, né? E não tem carótide interna esquerda, né? A gente tem o canal carotídeo aqui fechado, isso fecha o diagnóstico. O diagnóstico não é possível na angiorressonância. Se a gente tiver na angiorressonância, pode até sugerir, né? Não tem, mas a gente precisa avaliar o osso, avaliar a tomografia para ver para ver o canal carotídeo, tá? Bom, gente, finalizando agora, né? Eu queria fazer umas considerações finais, relembrando os principais pontos que eu acho que tem que ficar em mente, né? Primeiro, em relação à tomografia e ressonância, né? Não tem método um melhor do que o outro, cada um deve ser utilizado em uma situação, né? Mas o que eu queria destacar no final para ficar aí na nossa cabeça? Principal vantagem da ressonância, né, na minha opinião, é a possibilidade de avaliar o parênquima cerebral na mesma oportunidade. Então, são pacientes com quadro neurológico, que vai ser importante fazer uma ressonância de crânio também, você pode fazer tudo de uma vez só. E mesmo pacientes assintomáticos, né, quando eles têm placa de carótida, é interessante você ter um estudo do parênquima cerebral também, porque você pode, por exemplo, o paciente pode nunca ter tido um AVC sintomático, mas ele pode ter vários infartos lacunares antigos, por exemplo, que não tiveram expressão clínica, do mesmo lado da placa, né? E isso
né, o cirurgião pode considerar também como aquela placa já estando causando alguma alteração. E a ressonância é muito superior à tomografia na avaliação do parênquima cerebral, né? Em relação à tomografia, né, as maiores vantagens são realmente a rapidez, né, a disponibilidade e a resolução espacial, que realmente é superior à da ressonância, não tem como a gente negar, principalmente para umas vertebrais mais finas, principalmente para aneurisma de sifão, né? Às vezes dissecção mesmo, né? Mesmo a gente avaliando a parede do vaso na ressonância, podendo cortar fino, né? Corte do TCE tão submilimétrico, né? É submilimétrico, né? Tão menor que a da ressonância, tipo, que às vezes a gente consegue ver melhor uma dissecção na tomografia que na ressonância também. Então, a resolução espacial realmente é a principal vantagem, né? Depois, falando sobre os métodos de medida, né, que a gente falou aquele monte de métodos, né, o que a gente tem que ter em mente? Os métodos são diferentes mesmo, dão medidas divergentes, sem que alguma delas esteja necessariamente errada, tá? Podem dar medidas muito diferentes, tá? Os critérios, né, locais do critério europeu e o índice de estenose são os que geralmente ficam mais próximos da estenose que veio estimada pelo Doppler, né? O NASCET geralmente vai dar mais baixo, né? Os cirurgiões gostam que a gente dê o NASCET no laudo, então o NASCET é sempre importante estar no laudo, e você pode optar por dar só o NASCET ou dar o NASCET em um outro método local, né? Lembrando, né, que não faz muito sentido a gente dar índice de estenose na tomografia, porque a gente consegue ver a parede, né? Não faz sentido a gente dar europeu na ressonância, porque a gente é luminográfico, a gente não vê bem. E importante também lembrar aquela questão da topografia da placa. Placas pós-bulbo, tá, que acabaram de passar ali já daquela área mais alargada, a gente tem que dar um valor só, tá, gente? Não faz sentido dar dois valores, não faz nenhum sentido estimar bulbo, né? Se a gente tiver uma ressonância, dá só o NASCET, né, nessas placas que já estão na região do ramo interno pós-bulbo, ali, depois de 15, 20 milímetros da bifurcação, tá? Em relação à estabilidade de placa, né? Ressonância e tomografia são muito boas para ver úlcera, a gente tem sempre que relatar, isso pode mudar a conduta, né? E a ressonância, caso a gente tenha disponível no serviço ou a sequência para avaliar paredes de vaso, a gente pode fazer pesquisa de hemorragia intraplaca, tá? Que ajuda também na avaliação da estabilidade, tá? E das afecções não ateroscleróticas, né? Acho muito importante a gente terminar falando da importância do diagnóstico de displasia fibromuscular. Muito importante a gente estar atento para isso, porque nem sempre as alterações são típicas, tá? Então, acometimento de terço médio distal de ramo interno tem que ficar atento, aquilo dificilmente vai ser doença aterosclerótica, né? E isso tem que ficar na cabeça. E dissecção, né? Paciente jovem com AVC tem que suspeitar. Se você tiver na ressonância, ou tenta fazer uma sequência de avaliação de placa, ou então faz uma sequência com supressão de gordura, se não tiver disponível, para tentar surpreender uma dissecção ali na transição crânio-cervical, que é a topografia mais frequente, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida. Muito obrigado, Rafael. Foi excelente apresentação. Eu queria fazer uma pergunta. Eventualmente, você usa o estudo vascular de carótidas sem contraste, o antigo TOF, pacientes que não podem usar contraste por algum motivo, ou não quer, se recusa. Qual é a utilidade desse método hoje? Tá, olha, Mariana, na verdade, eu já li bastante sobre isso, tá? Atualmente, a gente tem muito essa questão de tentar fazer angiorressonância sem contraste. Tem várias, né, sequências disponíveis de angiorressonância sem contraste para alguns territórios vasculares, né? Mas o que eu já vi que está mais estabelecido, assim, que realmente você consegue fazer um paralelo com o exame contrastado e ter resultados semelhantes, né? São para a aorta torácica, né? Para a gente fazer a morfometria de aorta torácica, eu faço com muito conforto a anjo sem contraste, né? Usando uma técnica, né, semelhante à Trufisp, né? Com o Navigator. Membro inferior, a técnica KISS também dá para a gente fazer, se estiver disponível no aparelho. Agora, para carótide em si, eu não gosto. Às vezes a gente faz o TOF fica muito bom, eu acho muito bom no exame normal, né? Mas para avaliar o percentual de estenose, eu, pelo menos, todas as vezes que eu tentei ler, eu não vi grandes evidências, assim, evidências mais robustas de que avaliar a estenose pelo TOF seja, de fato, semelhante a quando você avalia com contraste, entendeu? Eu fico inseguro de usar, geralmente eu não faço, não. Quando vem os pedidos sem contraste, eu explico para o médico, explico para o paciente que eu acho melhor estimar a estenose com o uso do contraste do que com TOF.
Mesmo o TOF, hoje em dia, podendo ser feito com maior qualidade, né, com a melhor espessura. Enfim. Quando tem uma placa, essa questão das medidas realmente é uma questão que traz dúvida para todos nós, para muita gente. Então, sempre as dúvidas que me perguntam são em relação a exatamente a medida. Quando tem uma placa na bifurcação, ou seja, a gente tem o bulbo bonitinho, gorduchinho, mas lá, antes dela bifurcar, isso para tudo que é vaso, né? A gente tem um vaso gordo e depois 2 vasos menores. E aí a placa tá naquela bifurcação. E aí você vai... Não dá para comparar com o diâmetro dos 2 vasos, porque cada um bifurcou, a gente não sabe o quanto de fluxo foi para cada lado. Fazemos o quê? Sempre SST? Qual é a sua sugestão? Na verdade, o que eu procuro fazer nesses casos, né? Eu descrevo, né, que a placa cometendo bulbo, e aí, geralmente, eu acabo dando duas estenoses, porque dificilmente você vai ter uma estenose pré-bifurcação e não vai ter uma estenose pós-bifurcação, né? Então, eu acabo dando a medida da estenose pré-bifurcação e a pós-bifurcação. E ali, na pré-bifurcação, eu tento usar o critério local mesmo, tá? É bom que ali o bulbo está começando a alargar, né? Ele ainda não está tão alargado quanto depois da bifurcação, então, se você tiver na ressonância, você ainda pode usar a carótida comum normal um pouco abaixo, né? Pode ser que você erre um pouquinho, porque ali já está um pouquinho mais largo. Na tomografia não tem muita dificuldade, que você consegue ver a parede. Na ressonância eu acabo usando a carótida comum, você pode errar um pouquinho, porque ele já está mais largo, né? Mas eu uso a carótida comum imediatamente abaixo ali da região acometida, né? E aí eu coloco, né, estimado em tanto na porção pré-bifurcação, né, do bulbo. E aí, depois, se tiver uma redução significativa na pós-bifurcação, também coloco. E outra área de estenose estimada em tanto na porção proximal do ramo interno. Geralmente eu faço assim. Perfeito, Cadete. Muito bom. Agradeço muitíssimo a presença de todos nessa apresentação do Rafael, que foi excelente, realmente. E apenas para lembrar que na próxima apresentação, na próxima quinta-feira, quem é o nosso convidado é o Ricardo Carneiro, que vai falar sobre aneurisma da aorta abdominal. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada, gente. Até a semana que vem. Abraço.